Bem-vindos mais uma vez a mais um episódio aqui da nossa fábrica de Mentes Inquietas. A bancada hoje completa, que bom, né? Marlene, Eli e eu. E um convidado para lá de especial. Algumas vezes eu falei essa expressão, mas dessa vez com ênfase. O Dr. Moacir Pires de Melo Filho, que é um cirurgião plástico que inaugurou alguns caminhos dentro da prática da cirurgia. Ele é modesto, não vai falar isso, eu já estou falando em seu nome, sem procuração, né, Luli? Mas uma procuração abstrata, mas existente. Ele foi, então, pioneiro em várias áreas da cirurgia plástica, especialmente pós-bariátrica, mas não foi só. E tem uma atuação grande, principalmente com essa questão da cirurgia bariátrica, participando de projetos muito interessantes que ele vai falar daqui a pouco. E, além disso, e aí tem desdobramentos em relação a essa atuação, fazendo parte da Comissão de Especialidades da Cirurgia Bariátrica, do Instituto Garrido e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, aqui em 1516, ou seja, é uma pessoa bastante influente, foi bastante influente e hoje continua uma atividade bastante grande em pesquisa e produção literária técnica. O Eli já acendeu os olhos literária técnica, que participa da composição de vários livros e tem o seu projeto pessoal meio engavetado, mas a qualquer momento deve sair, né? Vamos lá? Vamos lá. Algum detalhe mais interessante sobre essas escolhas de caminhos? Porque a parte política a gente já falou um pouquinho antes, né? Algumas coisas não dá para falar nomes especialmente. Mas a sua trajetória foi aparentemente complexa, mas teve um foco, né? Sim, sem dúvida. O foco seria, na realidade, caminhar por caminhos até então desconhecidos e conseguir ultrapassar esse caminho. E, graças a Deus, não só pelo meu trabalho, mas sim pelo trabalho de colegas, pessoas que conviveram comigo nesses tempos. Então, eu tive, sim, uma vantagem muito grande, porque os participantes dessa empreitada eram pessoas de capacidade muito boa. Então, isso aí me ajudou muito. A mesma coisa que um jogador de futebol, ele só é bom se os amigos deles, do time, jogam bem. Então, vamos começar o seguinte, né? A procura de um corpo perfeito, já desde o começo do século, na metade do século XX, né? Muitas mulheres começaram a fazer várias situações, né? Ou emagrecer demais. O spa foi uma coisa muito grande, né? Foi um boom, a procura desse corpo perfeito, né? E você veio a partir disso, né? Acho que começou assim a tentar encontrar caminhos, né, que pudessem melhorar esses aspectos. Conta um pouquinho dessa sua experiência, né? Do spa, das cirurgias, e vamos começar por aí, né? E assim, e a preocupação que nós temos hoje, né, em relação à procura de um cirurgião ou à procura de uma clínica para fazer algumas coisas. Quais os cuidados que temos que tomar? Ok. Tudo começou eu fazendo puramente cirurgia plástica estética. Eu diria que 90% da minha clínica era baseada em cirurgia plástica estética. E fazia o quê? 10% de reparador. E o que a gente gostava mesmo na época é fazer estética que iria, vamos dizer, contra o pensamento de um hospital das clínicas que pensava realmente na reparadora. Não que não fosse bom, eu passei meu tempo lá de residência fazendo reparadora com o maior prazer do mundo.
Mas a minha intenção na minha vida particular era fazer cirurgia plástica estética. Então aconteceu que eu fui convidado por um diretor do spa, que tinha acabado de montar o spa. Isso foi em 82. E ele pediu para que eu desse uma assessoria na área de cirurgia plástica do spa. E eu aceitei de imediato, mas meio com o pé atrás, porque eu não sabia se o spa era uma coisa que ia dar certo. Ninguém sabia. Um spa onde a dieta era de 250 calorias dia. Era uma coisa que ninguém acreditava. E eles fizeram, deu certo porque eles tinham, no spa, eles contavam com especialistas em cada área de necessidade. Pneumologista, cardiologista, metabologista, tudo que pudesse ser de bom nível tinha no spa. E eu fiquei orgulhoso, eu fui convidado para sócio, mas eu preferi não ficar inicialmente como sócio, apenas dar uma assessoria a eles. E foi o que eu fiz no começo. Isso aí funcionou muito bem, porque eu comecei a fazer as consultas com os pacientes e fazia palestras também no spa uma vez por semana. E acontece que a primeira paciente que me apareceu, depois de 1 ano de trabalho do spa, apareceu com emagrecimento de cerca de 80 quilos. Ela tirou a roupa na consulta e falou: doutor, eu quero saber se tem jeito. Você acha que eu ia dizer para ela que não teria jeito? Eu me assustei, porque eu não sabia o que fazer. Mas disse a ela, com toda certeza, firmeza, que tinha jeito sim. E nós iríamos resolver o problema dela. Fotografava, não só ela, outros pacientes também, e eu acabei trazendo os slides para o Hospital das Clínicas numa das reuniões científicas. E nessa reunião científica pedi permissão para mostrar alguma coisa para ver se eles poderiam me ajudar, porque ali estariam os melhores cirurgiões do país, pelo menos um grande número de bons cirurgiões do país. E quando comecei a projetar e mostrar para eles, a ajuda deles foi a seguinte: não opere. É um paciente de altíssimo risco. Mande para o inimigo. Tá? Eu, nessa hora, desabou, né? Tudo. Falei, e agora, né? Aí eu resolvi enfrentar a situação, e para enfrentar a situação, eu montei um grupo lá em Sorocaba, no spa, de pneumologista, cardiologista, anestesista e endócrino. E, por acaso, eu era o cirurgião plástico. E montei um outro grupo semelhante em São Paulo, que, inclusive, o professor Alfredo Halpern estava nesse grupo que eu montei aqui. Berilo Langer, você deve ter sido aluno dele. Vascular. Então, Berilo Langer foi muito importante para mim, porque se trabalhar nesses pacientes com grandes remoções de pele, você teria problemas, sim, com circulação, com linfáticos, tudo mais, e Berilo deu o norte das coisas, e mostrou o caminho. E outros nomes, se vocês quiserem, depois eu posso falar alguns nomes importantes que estiveram com a gente nessa empreitada. E eu fiquei trabalhando sozinho, fazendo isso, num terreno realmente que o mundo não sabia. Eu pedi para um grupo que fazia parte da Liga. Você foi da Liga também ou não? Não. Da Liga? Então, a Liga lá da Faculdade de Medicina da USP. E eu pedi, tinham 3 meninos que trabalhavam maravilhosamente bem, eles fizeram pesquisa em tudo. Ele falou: Moacir, você é o único que está nisso. Mas eu prefiro dizer, no mundo, né? Eu prefiro dizer que não, que aqui no Brasil tenho certeza que eu fui o primeiro a trabalhar nessa área. Mas
o mundo foi mais para uma questão de curiosidade. Prefiro deixar do jeito que está. Depois eu tive contato com o mundo, e que foi muito bom, que eu ensinei e aprendi também. E então, o que houve? Depois de 5 anos trabalhando só, o que acontecia? Nós íamos operar uma pessoa que emagrecia por volta de 100 quilos. Nós resolvemos fazer autotransfusão, porque, por curiosidade, a cada 10 quilos que uma pessoa ganha de peso, existem cerca de 70 quilômetros de novos vasos formados. Quer dizer que ela, 100 quilos, emagreceu 100 quilos. Ela teve 700 quilômetros de vasos formados. Esses vasos não sumiram, não desapareceram. Eles continuam lá. Eles diminuem o calibre e tudo mais, mas continuam lá. A gordura é que vai desaparecendo. Aí você teria que fazer uma cirurgia muito cuidadosa, porque você teria risco muito grande de hemorragias, risco muito grande de uma anemia grave. Então nós fizemos autotransfusão, resolvemos fazer esses casos grandes com autotransfusão. E eu tive a concorrência concorreram para o êxito um grupo da hematologia do Hospital Sírio-Libanês, e que eles forneciam o sangue de autotransfusão. O paciente ia lá, tirava sangue uma semana antes da cirurgia e ele era transfundido no ato cirúrgico. Isso nós fizemos durante 5 anos, nunca tivemos um paciente em UTI, nunca tivemos problema algum. Era um risco muito sério. Além do que uma dieta de 250 calorias, levando a pessoa a uma cetose metabólica brutal, nós resolvemos aliviar essa cetose dando 1.000 calorias uma semana antes da cirurgia. Quando eu fiz a palestra dizendo que uma semana antes da cirurgia a pessoa iria comer 1.000 calorias, o pessoal do spa, os pacientes falavam: eu quero operar já, então, para entrar nas 1.000 calorias. Então foi uma coisa interessante, mas nós não tiramos a autotransfusão. Quando eu fui convidado, depois de 5 anos, convidado para tocar esse trabalho no Hospital das Clínicas, pelo Dr. Ludovic, já em pouco tempo nós eliminamos a autotransfusão. Conseguimos fazer uma técnica que a pessoa, se baixava um ponto na hemoglobina e não teria problema nenhum, saíam todos saudáveis, ficavam 1 ou 2 dias no hospital e tinham alta. Tá? Os casos que nós tivemos de hemorragia, não teve hemorragia? Claro que teve, sim. Teve, mas eram casos de pessoas que não seguiram o pós-operatório como se devia. Pessoa com 3 dias tendo relações sexuais, com 3 dias subindo e descendo ladeiras. Você conhece bem o spa lá, aquelas pirambas. Então, havia isso, mas nós, com todo cuidado, conseguimos reoperar esses casos e o resultado final, sem problema nenhum, teve êxito. Doutor, eu quero fazer um questionamento do ponto de vista prático. Nesse exemplo que o senhor deu dessa paciente, vamos chamar assim, quando ela tirou a roupa e que o senhor verificou a situação dela em função do emagrecimento dela de 60 quilos, o senhor falou? 80 quilos. Quer dizer, a partir daí, existe um cronograma para ir atacando cada parte do corpo, ou isso é feito genericamente? Isso aí. A minha ignorância decorre de eu não ter conhecimento. A sua pergunta é muito inteligente e serve para muita gente para ver, porque os cirurgiões mais abusados levaram pacientes a êxito letal. Então, o que nós fizemos foi um estudo para também dividir essas cirurgias em etapas. No começo, eu fazia em 10 a 15 etapas cirúrgicas.
Com o passar do tempo, no HC, quando começamos no HC, já começamos a ser um pouco mais abusados, já fazíamos 2 cirurgias por etapa, tá? Mas nunca passávamos disso e mais. Era tudo quase que cronometrado. Você tinha... O estudo foi não passar de 6 horas. 6 horas é o tempo máximo para cirurgia, para que você não tenha risco cirúrgico e risco anestésico. Não é que não tenha, mas que diminuam esses riscos. E com isso nós tivemos problema. Podemos falar de cabeça erguida que não tivemos nenhuma complicação séria. Então isso é programado? Totalmente programado. Isso independentemente da paciente ou do paciente querer fazer isso antes ou depois. Porque vamos admitir, de repente a mulher quer cuidar primeiro dos seios. Exemplo. Isso interfere na decisão do cirurgião ou o cirurgião que vai fazer a sua cronologia particularmente? Eu procuro respeitar o desejo do paciente, mas até certo ponto. Tá. Eu sempre procuro também dizer qual seria a melhor cirurgia para se começar. Então, a melhor cirurgia, não tenha dúvida nenhuma, é o abdômen. Abdômen por quê? Porque ele está no centro do corpo humano. E aí nós geramos uma área de sustentação e com essa área de sustentação as cirurgias adjacentes acabam sendo melhores e acabam dando melhores resultados. Então nós somos obrigados a informá-lo. Mas tem aquele que fala, não, eu quero fazer a mama antes. Há a possibilidade sim, mas não é o que é mais indicado. Entendi. Me diz uma coisa, também do ponto de vista prático. Por exemplo, é evidente que a pele também é elástica, tá? Quer dizer, quando a pessoa emagrece, obviamente que por isso que há necessidade da cirurgia plástica, tá? Dentro disso, daí, por exemplo, eu fico imaginando, por exemplo, uma perna, tá? Que ela estava desse tamanho e virou isso, tá? Quer dizer, essa pele toda que está na lateral, ela é, na prática, cortada literalmente e, obviamente, tirado o excesso e depois que vem, entre aspas, a costura propriamente dita? Exatamente isso. Você falou de uma maneira um pouco mais simples. Sim. Mas nós somos obrigados a tratar disso, principalmente em cirurgia de membros inferiores. Nós temos que nos preocupar muito com linfáticos. Então, nesses casos, isso é uma técnica que nós acabamos criando. O que é? Você faz uma marcação com a movimentação bidigital, você vê até onde a pele vai. E já por falar de elasticidade da pele, esses pacientes perdem muito a elasticidade. Perde muito. É um absurdo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso para não levar a deiscências e a necroses. Então, nós fazemos uma marcação mais precisa possível e, na minha técnica, eu faço uma lipoaspiração superficial dentro da área marcada. Com isso, quando eu inciso puramente a pele é retirada sem risco de você lesar vasos importantes e linfáticos. Porque um edema linfático, nesses casos, é uma coisa extremamente desagradável. Você vai ter como se fosse uma elefantíase. Então, quer dizer, não é só querer operar. Eu acho que tem uma série de questões aí que precisa tomar muitos cuidados, né? Não é em qualquer lugar. É coisa do cirurgião. O cirurgião é que tem que ter o cuidado. Então, o planejamento é muito importante. Mas também a procura do cirurgião também é importante. A procura de um cirurgião também é importante. Não, sempre é. A escolha de um cirurgião. Sempre é importante. Mas tem muita gente boa, viu? Graças a Deus, eu fiz parte de uma formação de vários grupos que hoje operam maravilhosamente. Com certeza, bem. Mas eu estou falando das pessoas que não fazem parte da sociedade, coisas parecidas, de cirurgia plástica. Eu acho que tem que ter uma procura de um... né? Eu defino isso, Marlene, da seguinte maneira. O paciente
fala comigo. Olha, eu gostaria de operar com o senhor, mas não estou de acordo com o preço. O senhor teria alguém para me indicar em tal lugar? Falei, não, eu nunca indico um cirurgião. Jamais indicarei. Se eu tiver que indicar, eu indico a mim. Indico o Dr. Moacir. Mas, para ajudá-la, você, estando em São Paulo, você quer operar com outro, você procura Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Einstein. Qualquer cirurgião plástico que trabalha nesses hospitais, são cadastrados no hospital, você tem grandes chances de ser bem-sucedido. Se vai ser, a gente nunca sabe, mas a chance é boa de ser bem-sucedida com a cirurgia. A expectativa das pessoas, agora mudando um pouquinho o foco, né? A expectativa das pessoas em relação ao resultado do procedimento, né? Tem todo esse rigor técnico, detalhismo técnico que são extremamente importantes e há desastres quando não são seguidos, né? A gente sabe disso, mas não vou enfatizar o lado ruim, né? Mas cuidado, né? Cuidado. Agora, a expectativa do paciente vai ser atendida. Agora, a expectativa, de modo geral, tem uma bem clara e outra semi-oculta, né? Então, a bem clara é estética, contorno, né? Qualquer uma palavra que a gente possa definir o aspecto visual final, né? Mas tem o outro aspecto que é meio oculto, que é a funcionalidade, né? Que é a preocupação do cirurgião, nem sempre é do paciente, mas o paciente depois, quando resolve a funcionalidade, fala, mas isso também estava em questão e eu não tinha muita clareza. Isso é verdade? Não, é real. Eu acho o seguinte, a cirurgia plástica, para quem é especialista, quem trabalha há muito tempo com a cirurgia plástica é uma especialidade fácil. O difícil é a expectativa. Aí, olha, quem pode falar muito bem a respeito disso? Porque eu faço a melhor cirurgia dentro da cirurgia plástica e o paciente fala, não era isso que eu queria. Tá? E com obesidade mórbida, nós enfrentamos outro tipo de situação. É aquele paciente que fala, doutor, eu não ligo para cicatriz. Qualquer resultado, mas tira esse volume, tira essa pele flácida. E eu não ligo para nada, pode deixar. Tudo bem, você faz, tem um resultado considerado bom. A gente sempre fala que o resultado é aceitável, para não chocar ninguém. Resultado aceitável está dentro de uma ética. Tá? Aí o paciente passa um tempo, ele começa a dizer, doutor, a cicatriz está muito feia. Eu gostaria de acertar a cicatriz, está sobrando um pouco de pele aqui, um pouco de pele ali, que esses casos de grandes remoções de pele é humanamente impossível se tirar tudo. Tanto é que, quando eu proponho as cirurgias, eu examino a paciente e vou falando, você vai ter que fazer mama, abdômen, braço, tórax, coxas. E aí, acabou, doutor? Não preciso mais nada? Falei, não. Você poderá passar por uma fase que se chama complementos. O complemento é quando você dá o acabamento final a tudo. Porque uma cirurgia que você faz depende da seguinte, a seguinte depende da primeira. Então, você vai levando isso aí, com o tempo você tem alterações brutais no pensamento da pessoa. E você falando dessa maneira, que há possibilidade do complemento, ela já vai ficar mais tranquila se sobrar um pouquinho de pele, se a cicatriz alargar um pouco. Então, é uma coisa difícil. Voltando ao que o doutor Afonso falou, a parte função. É muito importante, em qualquer caso, cirurgia plástica estética, cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. É muito importante você dizer à pessoa que você vai fazer uma cirurgia estético-funcional.
sempre pensando em função, porque não adianta nada se fazer uma cirurgia ser bem sucedida e ter problema funcional. Tá? Exemplo, operar um nariz, vamos fugir um pouquinho, operar o nariz ficou bonitinho, como a pessoa quer, mas ela não respira direito. Então, Tem uma restrição, né? É um erro absurdo. Então, o cirurgião plástico tem que se preocupar, em primeiro lugar, com a função. Por isso que eu acho, principalmente nariz, que é uma estrutura pequena, as agressões têm que ser menores. Estão exagerando um pouquinho nas agressões nasais. Agora, existe um aspecto que aí eu vou para o lado legal da questão, que é exatamente uma briga de foice no escuro entre os planos de saúde e o paciente. Quer dizer, de repente alguém, eu vou dar um exemplo, uma mulher, uma garota de 20 anos, 22 anos, que está no auge das conquistas, etc., ela faz uma cirurgia plástica. Ela faz uma cirurgia bariátrica. Eu vou exagerar, mas para poder fazer aqui uma figuração, quer dizer, se ela tiver um seio um tanto quanto volumoso, esse seio vai chegar no umbigo. Tá? O próprio judiciário tem considerado como sendo algo de uma cirurgia estética e não reparadora. O senhor considera que essa questão estética ela se confunde com a reparação ou ela efetivamente é uma reparação? Olha, existe de tudo, tá? Já enfrentamos de tudo quando se pensa em convênio médico e tal, é de tudo. Por exemplo, no caso de uma mama muito grande, é lógico que a gente vai buscar uma qualidade estética, mas nunca podemos deixar de pensar na qualidade de função. A funcional é extremamente importante. E quando digo função, no caso de cirurgia de mama, eu digo uma mama que mantenha a sensibilidade normal dos mamilos. Uma mama que a pessoa possa amamentar no futuro. E mais, quando se trabalha com meninas novas, e nós operamos meninas novas na adolescência, porque o problema é muito sério e isso aí pode afastá-la da vida social. Então, nós operamos essas meninas e ainda temos que dar a ela, além dessas funções, nós temos que dar a ela o quê? Uma forma bonita de mama e uma cicatriz de boa qualidade. Então, o que nós fazemos? Pelo menos eu faço. Quem sabe vai servir para muitos colegas. Mamas muito grandes, nunca fazer uma redução completa nessa etapa. Mama muito grande requer 2 etapas. Você faz a primeira dando aquele alívio, um posicionamento para a mama. Com isso, você tem uma cicatriz que não emenda aqui no tórax, aqui na região external. Se mantém sempre afastado da região external, que inclusive é chamada na cirurgia plástica como zona de ninguém. Nem o cirurgião plástico gosta dessa área. Então, nós temos que nos afastar. Só que muita gente não liga. Nesses casos grandes, vai, atravessa, vem aqui, vai para as costas. Não interessa, não é assim. A hora que você provocar uma cicatriz longa, sempre será longa. Ela poderá melhorar a qualidade local, a qualidade da cicatriz no sentido de ser mais fina, mas jamais você consegue diminuir a extensão. Então, é preferível fazer uma plástica que você alivia a pessoa, faz uma modelagem, mas com a mama ainda grande. Tá? Isso não acontece muito, não, viu? Na pós-bariátrica não acontece muito, eu diria 10% dos casos são mamas muito grandes, porque a mama tem gordura também, e quando emagrece globalmente. Então, passa-se 1 ano, 2 anos, como a gente preconiza, a pessoa, o paciente, essa jovem, adolescente, retorna ao consultório. Para quê? Para fazer a segunda etapa. A segunda etapa nós conseguimos levá-la a um resultado final muito bom, considerado muito bom, e com
a mesma extensão de cicatriz. Mas o convênio não cobre. Hã? A segunda, o convênio não cobre. Olha, Às vezes nem a primeira. Nem a primeira, né? a mama tem sido Porque não uma é considerada. uma cirurgia que o convênio briga muito com o paciente, tem muito problema. E eu não sei por quê. Agora, Não é considerada o paciente, reparadora, então. Ela é. quando é uma mama muito grande, o conselho que eu dou é que passe por um mastologista, com certeza ela terá um probleminha na mama, sempre uma mastopatia fibrosa e tal. E a segunda, ortopedista, que vai dizer dos problemas que ela tem na coluna. Tá? Isso pode ajudar na hora de você formatar o relatório. Então, o convênio ele só consegue ajudar no abdômen. Ele só cobre o abdômen, ou não? Não é bem assim. Inclusive, Não tem uma regra fixa, né? Inclusive as normas, na realidade, é para se pagar tudo, tá? O abdômen é a cirurgia mais fácil porque eles resolveram convencionar. Então fica mais fácil para eles. Vão pagar o abdômen, o resto deixa para lá. Só que eles não justificam por que não pagar a mama, por que não pagar aquele braço que fica balançando e dando volta, que tira a qualidade de vida da pessoa, que ela está buscando autoestima. Tudo isso ajuda uma pessoa a um trabalho melhor, exercer o trabalho que ela está fazendo melhor. A coxa, mesma coisa. Aí vem os problemas também da coxa. Ela tem problema para andar. Quando ela anda, bate uma na outra, tudo mais, e a pessoa tem uma dificuldade tremenda para poder se locomover, além do que formam espinhas, formam infecções localizadas, tá? Que chega até podemos dizer, a hidradenite, que é uma infecção provocada nas glândulas sudoríparas, porque é uma área que fica muito úmida e as glândulas ficam produzindo lá o suor e fica fácil para o desenvolvimento de germes. Então, por que não pagar uma cirurgia dessa? Tá? Agora, a gozada é que muitos pacientes dizem, doutor, eu quero que pague pelo menos o hospital. Tá, só que se pagar o hospital, ele é obrigado a pagar a equipe também. Só que a equipe geralmente vem o quê? Uma tabela AMB, que é muito baixa e não satisfaz uma equipe. A não ser aqueles cirurgiões que trabalham com volume. Eu não gosto desse volume. Nesses pacientes é uma coisa que não costuma funcionar. Então, toda a cirurgia plástica, mesmo a de estética e a reparadora, tem que ser necessariamente particular. É difícil conseguir. A estética é pior ainda, né? Não consegue, né? Não, até a gente não pode se queixar muito, não, que nós temos tido, sim, casos que se consegue, sim, através da... Mas tem que justificar muito bem, né? Não tem a dúvida, o relatório tem que ser bem feito, a necessidade tem que ser real. Tá? É do cirurgião que mentir no relatório. Ele tem que falar... Olha, esses pacientes são ricos de dados que não precisa inventar. Não, tá ali, a reparadora, né? Que é os obesos mórbidos, e a reparadora, sim, justifica muito bem. Mas e a estética simples? A estética esquece. Estética, eles não vão pagar, não, porque não tem já. A não ser que seja uma cirurgia... É uma questão de opção, né? Uma cirurgia de uma gigantomastia e tal. Aí sim, aí eles acabam pagando. Agora, o que tem tido muito são mandatos, são judiciais, né? Você entrar com liminares. Está existindo muito dentro da bariátrica. Porque, na realidade, eu vejo exatamente nesse sentido. Porque quando a estética, vamos chamar assim, ela decorre de uma bariátrica, tá? É evidente que algo é consequência do anterior, do ato anterior. Então, na realidade, não é uma questão estética, é uma questão reparadora. Por quê? Para a pessoa, como o senhor disse, de repente levanta o braço e dá para dar uma curva na pele.
tá? Então, como é que essa pessoa que se prontificou a fazer uma bariátrica porque ela não estava conseguindo conviver com ela mesma nas condições em que ela estava anteriormente, de repente ela vai ter que andar de blusa de manga comprida permanentemente e de calça curta, de calça comprida. Consequentemente, ela não pode frequentar a piscina, não pode frequentar uma praia, e ela, de repente, pode também se sentir constrangida perante o parceiro dela. Tá? Então, todos esses são os pontos que, lógico, do ponto de vista que eu acredito científico, tem todos os elementos para poder justificar isso. Entretanto, por outro lado, os planos de saúde têm utilizado esse tipo de argumentação padronizada, e isso existe um pouco de conivência do próprio judiciário, tá? Para não inviabilizar economicamente o plano de saúde. Então, abre-se as porteiras para que realmente não fique estancado ali aquelas situações que realmente teria que o plano de saúde cobrir, né? Então, essa é uma situação que, lógico, nós que vivemos no mundo capitalista, evidentemente, quem tem mais conhecimento tem melhores argumentos. Então, obviamente que vai depender do advogado para poder realmente fazer um trabalho multidisciplinar, que eu diria do ponto de vista legal com o ponto de vista médico, e aí quando se fala do ponto de vista médico é um polvo, porque tem várias vertentes, para que realmente possa existir algo bastante consistente que possa levar o juiz ou o tribunal a poder realmente acolher todas aquelas argumentações e comprovações para poder deferir ou exigir que o plano pague aquela cirurgia, como o senhor colocou. Quer dizer, essa outra situação de que, de repente, o plano pague o hospital, ou seja, a hospedagem propriamente dita, tá? E o cirurgião ou a equipe é particular. Isso é uma outra situação que, a rigor, também acaba existindo. Mas aí vai depender de uma situação de negociação com o cirurgião e com a sua equipe. Sim, sem dúvida. Você está de parabéns que você colocou uns pontos importantíssimos que tem que constar realmente. Tudo o que você falou entra no relatório. E não precisamos inventar coisas. Só o que você falou já justificaria a cirurgia. Então, ainda não chegamos no denominador comum. Não chegamos, mas eu acho que o caminho é chegar. Agora, não sei como, porque aí interfere política, interfere dinheiro, interfere uma série de coisas. Mas só o que você falou, que significa, vamos dizer, 50% das razões para se fazer uma cirurgia, já basta para ser aprovado. Sim. Mas com o restante, então, melhor ainda, mas mesmo assim, estamos acostumados lá negada a cirurgia. Tá? Então, por isso que as liminares estão acontecendo. No passado, as liminares aconteciam, havia uma liminar, em uma semana, 10 dias, estava aprovada a cirurgia. Tá? Hoje não. Hoje tem pacientes com liminar há mais de 2 anos. Alguém está sentado em cima da liminar. Ou, às vezes, existe algum recurso em cima da própria liminar e, obviamente, o tribunal que está superior ao juiz que concedeu aquela liminar está sob apreciação dele. Então, aí fica mais a difícil. coisa fica mais difícil e mais moroso ainda, né? É verdade. Mas eu acho que o caminho é para funcionar bem, porque o ser humano ele tem que viver com qualidade de vida e tem que buscar, o máximo possível, estar de bem com a sociedade. Tem que se apresentar bem, cada vez mais. Sim, principalmente se nós considerarmos nesse foco que o senhor está colocando, nós vivemos numa sociedade
que lamentavelmente é mais importante a aparência do que o que efetivamente aquela pessoa é. Então, este aspecto da apresentação é uma questão extremamente necessária para se viver em sociedade, certo? Quer dizer, isso em todos os sentidos. Quer dizer, eu como advogado, se eu vou visitar um cliente e vou lá de qualquer jeito, só da apresentação já tem uma posição refratária do cliente. Verdade. A mesma coisa é o médico. O paciente chega num consultório e vê tudo bagunçado, a atendente seja mal educada ou não tem informações, etc. Tudo isso acaba sendo uma posição refratária, tá? E como dizia o Joãozinho 30, quer dizer, o pobre gosta de luxo. Quem gosta de miséria é o intelectual, tá? Então, na realidade, é bem por aí. Verdade. Todo mundo gosta de estar bem atendido e num ambiente bom, tá? Mas, enfim, só uma colocação. Mas por essa razão já não dá para entender por que não são aprovados, né? Por quê? O que impede dessa aprovação do convênio permitir a cirurgia plástica? Existe um caminho que deve ser revisto. Por que um paciente tem a cirurgia dela aprovada e o outro com o mesmo problema, as mesmas coisas, pelo mesmo convênio, não tem? Eu diria para o senhor o seguinte, inclusive, fazer só uma referência, que eu estou fazendo doutorado em Direito e nós discutimos isso recentemente. E é realmente uma contradição permanente. Imagine, eu tenho rezado e pedido a Deus para que não me deixe desanimar. Porque diante de determinada situação, você fala, bom, é melhor desistir. Uhum. Então, quando você vê determinadas decisões do Supremo Tribunal Federal e que realmente são incoerentes, então isso reflete para baixo também. E acontece que existe uma máxima no direito que o juiz tem a liberdade para interpretar a lei de acordo com a sua convicção. Então, a sua convicção pode ser formada, mas vai depender de muitos fatores internos ou externos em relação a ele para que ele possa tomar uma decisão. Então, se de repente é alguém que tenha uma ideologia de esquerda, ele vai ter um posicionamento. Se é de direita, vai ser de outra forma. Agora, se ele tiver um foco de fazer justiça, é outro. Então, isso tudo vai depender, e a gente fala muito sobre isso, a questão da lente que cada um está usando, certo? Quer dizer, se a lente estiver embaçada, de repente, o seu paletó, que é azul, pode parecer preto. E vice-versa. Então, quem vai analisar aquilo, dependendo de todos esses fatores externos, é que acaba trazendo essa situação. E este problema que o senhor levantou sobre as decisões judiciais e as incoerências, esse é o grande problema nosso enquanto advogado, principalmente para quem quer fazer um trabalho sério e bem feito. Porque essas contradições é que realmente te traz uma insegurança. Porque em determinadas situações, é lógico, como o senhor disse, na sua atividade, eu comparo sempre a advocacia com a própria medicina. Porque você lida com fatores que não são exatos. Você, de repente, diante do que o paciente vai perguntar, se ficar cicatriz não tem problema. Mas depois que você passou por essa etapa, ele começa a ver a cicatriz e quer resolver a questão da cicatriz. A mesma coisa somos nós como advogados, guardar devidas proporções. De repente o cliente vem e fala, doutor, esse processo eu tenho possibilidade de ganhar? Então a resposta minha é sempre o seguinte, olha, eu sou o meio, eu não sou o fim. Eu acredito no meu trabalho e espero que o resultado seja decorrente desse trabalho. Então, eu não vou prometer qual é o resultado, mas vou prometer que eu vou trabalhar para o melhor. Porque realmente você vive dessa situação. Então, quando alguém vem e promete
uma situação que não depende só dele, ele está, no mínimo, sendo desleal com quem está sendo o interlocutor dele. Mas, enfim, essa é uma situação que realmente a gente tem uma contradição constante. E, lamentavelmente, essa é a chamada insegurança jurídica que nós temos. É verdade. Se estabeleceu um paralelo muito bom, muito interessante. Eu acho que o advogado hoje sofre realmente pelos problemas lá de cima. Sim. Tá? Só para complementar, falando da cicatriz, hoje nós conseguimos resultados bem melhores que há 30 anos atrás, porque até a indústria médica trabalhou muito para isso, então nós temos fios maravilhosos, materiais fantásticos, então só não opera bem quem não quer. Agora, operar bem não quer dizer que atingiu o resultado que vai satisfazer o paciente. Isso que eu ia falar, porque não depende só da técnica, não depende só do fio. A expectativa a gente esbarra sempre na expectativa, mas voltando ao que eu estava falando sobre a cicatriz, no começo, lá naquele começo, a paciente falava, doutor, eu não ligava para a cicatriz, mas, nossa, eu gostaria que melhorasse a qualidade dessa cicatriz. E a gente ficava feliz. Sabia por quê? Para resolver esse problema? Porque ela atingiu a autoestima. Sim. A autoestima dela foi lá para cima. Então, ela querendo arrumar uma coisa que ela não precisaria, mas que no momento, pelo resultado estético, por buscar um contorno corporal bom, ela acaba, se eu estou bem, por que não posso estar um pouco melhor? Isso é bacana, a pessoa evolui para a autoestima, são os casos que mais permanecem sem o reganho de peso. Marlene conhece bem isso. E isso é um fator motivacional de vida. O doutor Afonso conheceu muito bem a mãe da avó Irma. Dona Amélia morreu com 102 anos e ela, até o último dia, ela pintava o cabelo de lilás. De uma vaidade assim excepcional. Tanto é que no dia do velório dela, assim, num tom até de brincadeira, a minha mulher levou um batom e passou o batom nos lábios dela, porque ela realmente sempre foi muito vaidosa, né? E eu até brinquei na hora. Eu falei, desse jeito a bisa lá em cima vai para alguma balada, porque está muito bonita, né? Então, quer dizer, tudo é uma... É necessário. Eu fico imaginando aqui, né? A cirurgia bariátrica, ela pode fazer, as pessoas com nível baixo, pobres, podem fazer pelo SUS, mas não podem fazer a plástica muitas vezes. E isso talvez pode ser um dos motivos das pessoas desistirem novamente dela. E não chegar a esse ponto que você falou, da busca, né, desse corpo imaginário perfeito. Veja, a bariátrica salvou muita gente, porque a bariátrica ela acaba sendo uma solução multifatorial. Você vai resolver problema das doenças, da obesidade, problemas osteomusculares, você vai resolver problemas de diabetes, hipertensão, 1000 coisas. Isso aí tem psicológicas. Psicológicas. Tudo isso é maravilhoso. Aí não justifica um convênio chegar e dizer que não vai pagar a plástica. Por quê? Não pode justificar porque ela não fez a bariátrica e acabou. O convênio pagou e acabou. Nunca. Porque ela fez a bariátrica para melhorar seu estado de saúde, principalmente o estético é secundário. Aí é estado de saúde. Ao final, a estética. Aí o convênio diz, eu não tenho culpa se fez a bariátrica, emagreceu e vai precisar tirar a pele. Ora, faz parte do negócio. E é isso faz parte do tratamento. Isso que precisaria incluir, né? Porque para você fazer uma cirurgia bariátrica pelo SUS leva muito tempo, leva muitos anos, muitas vezes. Aquilo que você falou, muitas vezes são 4 cirurgias, 6 cirurgias para cada paciente. Como que vai dar conta disso? Será que não teria que ter novamente os convênios, né? Olhar para esse lado, que é muito gasto. Então, aonde que está barrando? Será que é só político? Onde que está barrando? Não, é financeiro.
Eu acho que isso é um problema de saúde pública e deveria o governo olhar, eu tô sonhando, mas deveria olhar para isso e subsidiar os planos de saúde, subsidiar para que as pessoas operem e que venha a ter uma população mais feliz para render mais no seu trabalho, no seu estudo, tudo mais. E objetivamente mais saudável, né? Claro, Mais funcional. sem dúvida. Dando essa expectativa de poder ir numa praia, de poder ir numa piscina, de poder fazer algumas atividades físicas que eles não conseguem fazer por conta dessas peles que sobram. E não ter consequências do diabetes, não ter consequências da pressão sim, arterial, osteomusculares, etc, etc, que é o outro lado de Da cirurgia evitamento que a cirurgia bariátrica vai produzir. Né? Sim. Doutor, se eu posso fazer uma outra pergunta para o senhor, no seguinte sentido. Qual é a sua posição em função dessa discussão que está havendo entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Federal de Medicina com relação ao cirurgião dentista poder fazer essa harmonização facial? O senhor acha que isso é uma questão que está voltado para a área da plástica ou tem a ver com a odontologia? Eu tenho que puxar para o meu lado. Eu acho que não... Infelizmente, o dentista, ele para num determinado ponto, ele não passa desse ponto, ele não tem formação para ter bons resultados, principalmente quando se trata de cirurgias invasivas. Então, ele tem que ficar na dele, fazer bem a parte dele, já tem muita coisa que ele pode fazer e fazer bem. Misturar a plástica é busca de dinheiro. Isso eu não concordo. Eu não concordo em hipótese alguma. Até procedimentos de medicina estética, fazer um botox, um Restylane, infiltrações, eu aceito. E ainda tudo que tenha fundamento científico. Que tem muita coisa que está aí no mercado, coisas incríveis. Dá para fazer uma lista de 100 procedimentos, pelo menos, que a mulher se sente feliz de ter esses procedimentos, e ai do cirurgião, o dentista, que não fizer, ele não é considerado bom. E não, nós temos que fazer pouco, mas fazer bem. Tá? Então a gente aprendeu a respeitar muito um paciente desde o início da nossa formação. E o respeito é fazer aquilo que a ciência comprovou. E muitas vezes nas nossas mãos. Nós mesmos fomos conferir. Tá? Então, o Hospital das Clínicas deu um passo muito grande quando se falavam, o botox não presta, a lipoaspiração não presta. Não... Ora, tem que se dizer que há necessidade de comprovação. Ora, veio um processo de fora e tal, vamos ver. Vamos fazer nas nossas mãos para ver se funciona. Existe hospital-escola para isso mesmo. E com ética e sem abusos. Fazer as coisas dentro de padrões aceitáveis. Então, aí já é gozado que o paciente que está procurando as clínicas de estética, tudo mais, não vou entrar em detalhes de profissão, mas... Ele acha que bom é aquele que faz tudo. E quanto mais bonito o nome do procedimento, melhor ainda. Mais atraente. Mais atraente. Mas quando a coisa dá realmente errada, vem os problemas, aí não adianta arrepender, que tem muita coisa que não tem retorno. Nas mãos de um bom cirurgião plástico, qualquer cirurgia, se houve algum problema, você tem recurso para levar a pessoa a um resultado final. Quando o cirurgião ou qualquer outro profissional não tem a capacidade, ele pode fazer alguma coisa, tem problema, só que o conserto é difícil e pode nunca mais chegar ao resultado final. Por isso que eu digo, quando vem uma paciente se queixando de um problema e eu vejo que
O problema é que, resultado de uma cirurgia que ela fez com outro cirurgião, ela vem se queixando, xingando, falando, olha, você fique feliz que você vai chegar ao resultado final. Você foi operado por um bom cirurgião. Apenas houve um problema que eu não sei dizer no momento o que houve. E sempre que possível, quando eu vejo o resultado bom, eu reencaminho para o cirurgião plástico de origem. Perfeito. Agora, mudando um pouquinho o foco, nós estamos quase terminando, um questionamento que eu queria ter feito já lembrando que atravessou algumas décadas, vem atravessando algumas décadas na profissão, né? Não vou falar quantas, né? Mas algumas décadas. E nessas décadas houve no mundo uma globalização, uma disseminação da informação muito mais livre, muito mais fácil entre as pessoas, entre as regiões do mundo. E pensando nisso e na sua frequência nos Estados Unidos, né, onde vai fazer formação e onde vai fazer pesquisa, você está exposto também à comunidade diferente da nossa, né, americana. Pensando nisso, o cirurgião tem que ser, ele é regionalizado, ou seja, as expectativas de uma região são diferentes de outra região e as técnicas são todas genéricas, né? Mas têm que ser adaptadas para essas expectativas sociais. Tá certo. Eu acho o seguinte, eu penso de uma maneira bem simplista. Eu acho que não interessa caráter racial, de cor, não interessa nada. Interessa o quê? Que uma cirurgia plástica seja feita nos moldes anatômicos. Se você fizer dentro da anatomia, qualquer pessoa vai ficar satisfeita. O respeito anatômico é fundamental. Então, graças a Deus, todas as cirurgias nossas são baseadas em anatomia, respeitando fisiologia, respeitando toda a base da medicina. Então, eu sempre digo o seguinte, nós temos que saber profundamente a medicina para aplicar simples. 10% dela está muito bom. A gente aplica 10% de coisas simples, mas fundamentais para o seu resultado, acabou, não precisa o resto. O resto nós temos profissionais competentes. Se eu preciso preparar um paciente, eu vou encaminhar para um bom cardiologista, um bom pneumologista, um endócrino, um clínico, um bom coloproctologista. Então... A sardinha chegou na minha brasa. É isso aí. Então, a gente encaminha sempre para os bons. O amigo nosso, médico, amigo da nossa clínica, tem que ser capaz. Ele não precisa ser uma pessoa maravilhosa que vai tomar uma cervejinha, um chopp, ou participar de um churrasco. Pouco importa. Importa que seja capaz. E tem aquele amigo que a gente só fala de futebol e que não é tão capaz, vai ser meu amigo, mas separadamente da medicina. Perfeito. Infelizmente, a gente teria, com certeza, muito mais assuntos, né, para explorar desses que nós já levantamos aqui, e o nosso tempo já se esgotou. Então, não deixe de dar o gostei, like, joinha, inscrever-se no nosso canal, né, de Fábrica de Mentes Inquietas, para ter possibilidade de ouvir outra vez o Dr. Moacir Pires de Melo Filho, né, cirurgião plástico aqui de renomada experiência e reconhecido no nosso meio, que tem, como teve aqui muitas informações, você tem rede social, acesso a... Tem. Pode anunciar para eles? É fácil? Pode ser passado agora? Sim, Pode. por favor. Tá. Então, aí seria melhor... eu trabalho... Instagram meu não está bem produzido, não está bom. Ele vai sair ainda, mas nós podemos fazer um comunicado a posteriori. E eu prefiro dar essas informações, depois eu não mexo nada com isso, quem mexe é minha secretária. Eu tenho secretária para eu não me preocupar com isso e preocupar com as cirurgias. Mas tem.
Tem tudo, tem WhatsApp, Facebook. Consegue encontrar pelo seu nome. Ótimo. Então, está aí a dica. Mais informações pode ser diretamente e vamos ver se uma oportunidade futura de explorar algum dos pontos que ficaram abertos hoje. Obrigado, Marcelo. Perfeito. Será um prazer muito grande. Doutor, da minha parte, eu só tenho que agradecer, porque foi muito enriquecedora e eu tenho certeza que será também para os que tiverem interesse e oportunidade de poder assistir a essa sua fala, porque realmente de uma maneira técnica, porém com uma didática simples, que dá para entender perfeitamente até quem não é da área. Então, meus parabéns e muito obrigado, em nome da nossa equipe. Muito obrigado, eu que agradeço. E você também está de parabéns que você deu uma saída total da tua área e infiltrou muito bem dentro da área médica. Parabéns. São poucos que trabalham nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada. Marlene, muito obrigado. Obrigada pela companhia de sempre, né? Foi a companhia científica durante muitos anos. Muitos anos. Obrigada. Companheiro de sempre.